No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. E agora, daqui a pouco também uma entrevista exclusiva com o médico Dr. Antônio Patrício. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos e amigas. Com o maior prazer aqui, retorno à casa e vamos lá esclarecer mais um assunto aí da parte médica. Vamos falar sobre imunidade, como melhorar a sua imunidade para combater o Covid-19. Exato. E ó, vamos começar dando exemplo. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é álcool gel. Exemplo aí, pessoal, a ser seguido, por favor, hein? Lavar as mãos e álcool gel sempre. Com certeza. Olá, hoje, 27 de março, sexta-feira, 27 de março de 2020. Eu não pus o microfone, produção? Acontece. Vamos lá. Espera aí, só um segundo. Tudo ok aí? Agora sim. Sexta-feira, 27 de março de 2020. Vamos às notícias as principais notícias do país. Explode número de internações por problemas respiratórios, diz Fiocruz. Doutor Patrício, alguns dizem que quem sofre do coração corre mais risco. Mas parece que alguns médicos dizem que o problema é mais respiratório. Existem o grupo de riscos. Quem tem problema respiratório está nesse grupo de risco. Pessoal que tem asma, bronquite, bronquiolite, então corre o risco maior em relação ao coronavírus, com certeza. Enfisema também? Enfisema também, tuberculose, aí tem a DPOC, tem várias outras doenças. Eu costumo dizer que seria um ótimo momento para parar de fumar, né? Eu vou falar sobre isso aí, porque o fumo, ele abaixa a imunidade. E hoje, ter baixa imunidade, pessoal, não é bom negócio. Vamos lá, a Folha São Paulo ainda destaca: bancos não renegociam crédito como prometeram. Por que será que eu não estou surpreso? Os bancos, e nós ainda continuamos nas mãos de 5 grandes bancos, né? Santander, Bradesco, Itaú, e 2 são estatais, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Congresso quer diálogo direto com ministros na crise. Acho que eles querem falar com o Mandetta, não com o Bolsonaro, né? A verdade é essa também, né? Polícia de São Paulo poderá abordar idosos para que voltem às suas casas. Pois é. Você se lembra quando era estudante, menor de idade? Era abordado pela polícia? É verdade, é verdade. Agora os idosos serão abordados pela polícia. Porto Alegre já está multando, né? Já estão multando os idosos. Muito bem, o Estado de São Paulo destaca: casos graves sobem 40% e São Paulo pode ampliar restrições. Nós ainda não chegamos no pico, né, doutor Patrício? Ainda não. A curva está crescendo, ainda não chegamos. E, pelo que eu ouvi de especialistas, o pico deverá se dar na terceira semana de abril. Exatamente, é mais ou menos na terceira semana. E aí o problema é esse pico começar a descer. Aí a gente vai respirar ficar mais tranquilamente. Enquanto isso não acontecer, pessoal, é ficar em casa, quarentena. É a única maneira de se controlar esse vírus. Eu quero perguntar sobre quarentena daqui a pouco. Decreto do presidente Bolsonaro livra igrejas de quarentena. Deus está vendo isso, hein? Precisa se reunir numa igreja para falar com Deus? Eu falo com Deus todo dia, de qualquer lugar. Doutor Patrício, na sua opinião, quarentena vertical ou horizontal? Ou seja, isolar os grupos de risco ou toda a população? Veja bem, a quarentena ela é necessária agora nesse momento. Vou repetir de novo. É a única maneira que você tem de se isolar o vírus. Mas nós temos que tirar uma conclusão dessa quarentena que está aqui hoje. Ou seja, nós temos que separar os grupos de risco. Se você tem grupo de risco, você fica resguardado. Se você não é grupo de risco, está com saúde, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A economia precisa movimentar. Então, pessoal, após a quarentena, tem que se pensar nisso daí. Então, eu sou a favor da vertical, em relação ao que você está me perguntando. Separar os grupos de risco. Com idosos, certeza. Comorbidades, palavra difícil, exatamente, né? Mas é o que tem que ser feito, Pedro, não tem jeito. Porque, quer queira, quer não pode faltar comida na mesa do povo. E isso daí é saúde, é vida também.
Então tem que se pensar muito bem nisso daí, com certeza. Agora, outra dúvida da população, eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para diabetes, eu já infartei no passado, eu estou correndo mais risco? Pessoal, prestem atenção. A partir do momento que você é diabético ou que você está com a pressão alta, existe uma palavra que ela é essencial. Se você está descompensado. Se você está com a diabetes descompensada, com a hipertensão descompensada, é lógico que você vai correr risco em relação à parte do vírus. Então, cada caso é um caso. Por isso que tem que separar os grupos de risco. Agora, quem estiver medicado certinho, controlado, é isso? Com certeza, tranquilo, não tem problema. Que nem você falou, infartei há X tempo atrás, eu tenho risco? Infartou, você já se recuperou, já passou em relação a isso daí. Então, tem que seguir, separar esses grupos de risco. Isso é que a gente tem que fazer agora, de imediato. Agora, essa vacinação para os idosos é por uma questão de economia. O senhor recomenda para toda a população? Sim, recomendo. Só que é engraçado, agora está em falta. Por quê? Está todo mundo querendo. E o ano passado? O que aconteceu com o ano passado? Para vocês verem, pessoal, a vacina, ela é essencial. Tem que vacinar. Eu não vou vacinar porque isso aí é coisa que vem lá da China, vem dos Estados Unidos, eles querem matar a população. Pessoal, tudo papo furado. Pessoal, tem que vacinar. É a única saída em relação a essa parte de vírus que nós estamos passando. Não tem jeito, tem que vacinar. E outra, essa vacina, é bom deixar claro que não tem nada a ver com o com o coronavírus. Tem que separar bem as coisas. Mas se vocês forem ver, nós temos aí 3 epidemias quase que estão atacando a gente ao mesmo tempo. Quais são elas? É a dengue, o H1N1 e agora o corona. Então isso daí vai ajudar muito a classe médica a separar e fazer o diagnóstico correto, você vacinando a população da maneira como está sendo feito. Isso aí é muito importante. Sarampo não interfere também? Sarampo interfere. O sarampo está matando mais que o próprio corona em relação a isso aí. Mas é o teu negócio, até agora. Essa curva está crescendo. Então o pessoal chega para mim e fala, muitos pacientes chegam para mim e falam, doutor, mendigo não pega isso. Pessoal na periferia não está com isso. Pessoal, não brinquem com coisa séria. Isso daí não chegou ainda justamente por causa dessa quarentena que está sendo feita. Porque quando chegar, aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque vocês têm pessoas que moram num cômodo com 8 pessoas, idosos. Os jovens vão passar para os idosos. E isso daí é que vai dar um pico maior. Espero que não aconteça isso. Mas se acontecer, aí você vai ver esse pico crescer. Com certeza. Vamos voltar ao cigarro. É um bom momento para parar de fumar? Cigarro, na minha opinião, é sempre bom momento de parar. Em relação a isso daí, não tem nem o que questionar. Mas na atual fase, ele abaixa a imunidade. Por quê? Quem transporta o oxigênio é a célula sanguínea. Automaticamente, se você fuma, metade da célula sanguínea está ocupada por CO2. Então só vai chegar a 50% do oxigênio, que era para chegar a 100%. Então, automaticamente, a imunidade fica lá embaixo e você fica propício a doenças. Agora, tem muita gente comprando vitamina C para aumentar a imunidade. O que o senhor recomenda para a imunidade? Então, é o teu negócio. Primeiro, em relação, vamos falar, para deixar bem claro, o que seria a imunidade, para o telespectador entender. A imunidade ela é sinônimo de defesa e de proteção do organismo. Como é que ela funciona? A célula ela vai proteger o organismo contra agressores externos, como vírus, bactérias, parasitas, fungos. Então, essa é a finalidade em relação das células de defesa do nosso organismo. Se a imunidade está alta, está boa, está excelente em relação à proteção. Aí vem a pergunta que hoje eu escuto muito nos consultórios. Doutor, como é que eu faço para manter a minha imunidade? Isso daí é uma pergunta importante que a maioria dos meus pacientes faz. Então eu respondo da seguinte maneira. Primeira coisa, parar de fumar. Isso é importantíssimo. Segunda coisa, manter a higiene bucal. É importantíssima a higiene bucal. A boca é um antro de bactérias, pessoal. Boa. Isso daí é importantíssimo, não tem jeito de fugir. Outra, fica meio difícil na quarentena, mas abre a sua janela lá, tomar pelo menos 10 minutinhos de sol. Vitamina D, ela é importantíssima também em relação para a parte da imunidade. Outra coisa que também é importantíssimo,
o sono. Hoje, a medicina fala, vive mais quem dorme com qualidade, quem dorme bem. Então, o sono também é um fator assim essencial em relação para a parte da imunidade. Outro fator também que é importante, eu vou até enfatizar esse daí, que é preocupante, que hoje é o emocional. Uhum. O emocional hoje, nessa quarentena, né, nessa vida que a gente está vivendo hoje, ela é muito preocupante. Eu me preocupo como médico e que eu estou vendo nos consultórios. Por quê? O pânico. Você está com estresse puro, ansiedade, que desencadeia depressão. Que nem ontem, você viu a Rede Globo mostrando, caixões não estão conseguindo, produção de caixões não estão dando conta. Pô, você escuta isso todo dia, tá lá em quarentena, escutando notícia ruim. Entra. É lógico, vai ter consequências. O Covid-19 ele vai passar, mas as sequelas psiquiátricas que ele vai deixar na população e nas pessoas vai ser grave. Vocês podem ter certeza disso. Por isso que a gente tem que lutar contra. Hoje você está de quarentena, o que você tem que fazer? Tem que ter um cronograma, uma rotina. Horário para levantar, horário para dormir, horário para comer. Tá escutando muita notícia ruim? Coloca uma música, distrai a cabeça, não fica só... Tá que nem aquele paciente que chega para ele e fala, você tá com a pressão alta. Aí o cara vai para casa e de 5 em 5 minutos ele fica vendo a pressão. Já vira neurose. Já fiz isso. Então, já vira neurose. É mais ou menos o que está acontecendo agora, pessoal. O pessoal liga a televisão, deixa eu ver agora o que tem. Deixa eu ver. Mas sempre notícia ruim. Então, vamos esparecer, vamos trazer coisas boas em relação, distrair a cabeça, distrair a mente. Eu acho que isso é importante, que isso leva a uma imunidade baixa também. Então, esse emocional, ele é essencial. E, fechando, que é importante, falando da vitamina C que você me perguntou, a alimentação. A alimentação, pessoal, ela é sagrada. Nós somos aquilo que comemos. Então, a alimentação, ela tem que ser natural. Evitem gorduras, produtos industrializados, açúcar, principalmente nessa fase de quarentena que a gente está passando, por causa da nossa imunidade. Eu tenho até uma listinha aqui, que se você me permite eu vou falar, aqui quais são os... Eu trouxe aí para não esquecer nenhum. Quais são os alimentos que aumentam a imunidade, na minha opinião, tá? Primeiro da lista aqui, cebola. Sério? Nossa, você pega a casca da cebola, pessoal, faz um chazinho da casca da cebola, é a melhor coisa que tem para aumentar a tua imunidade. E ela, para combater vírus e bactérias, sensacional. Então, ó, casquinha da cebola, aquela casquinha lá, que às vezes a gente joga até fora, faz um chazinho disso daí, pessoal. Excelente para aumentar a imunidade. Você tem a lixia, que ela é rica em vitamina C, gengibre, tá? Que ela tem uma ação bactericida sensacional, o gengibre também. Cogumelo, shiitake. Nosso cogumelo aí, nosso cogumelo é sensacional para aumentar a imunidade. Por isso que a japonesada fica aí a ponto de bala com a saúde. Muito cogumelo, isso aí é importante, tá? Castanha do Pará. A castanha do Pará ela é rica em quê? Selênio, mineral. Selênio a gente tem que ter todo dia na nossa alimentação. Então, se eu estou falando para comer castanha do Pará, não é para comer castanha do Pará de moa, não. 1, 2, 3 por dia. Já está excelente em relação para você repor o que o organismo precisa. Você tem também a batata Yacon. A batata Yacon é excelente. Ó, tudo da parte japonesa, olha lá. A batata Yacon é excelente. Por quê? Ela ativa as bactérias da flora intestinal. E a flora intestinal está totalmente ligada à nossa imunidade. Isso daí é importantíssimo, tá? Outra coisa, antioxidantes em geral, iogurte natural, o alho, pessoal. O alho é muito rico em quê? Selênio e zinco. É importantíssimo também. Muitos pacientes meus até usam por causa da pressão, fica com um mau hálito horrível, né? Mas dão um talinho no alho, deixam curtindo à noite, chega de manhã e toma aquilo lá. Funciona, mas, pelo amor de Deus, vai ficar com um mau hálito horrível, com certeza. Doutor, eu vou ter que marcar para o senhor retornar, estou em cima do horário, mas ótimo. Obrigado pela participação. Que é isso. Retorno com o maior prazer e eu que agradeço. Obrigado pelas dicas. Que é isso, estamos aí, pessoal. Vamos lá, produção, 7 horas e 15 minutos, um rápido intervalo.